Grande festa hoje, Cátedra de São Pedro. Celebramos verdadeiramente essa autoridade que Pedro tem sobre nós, o Papa Francisco. Queremos celebrar com toda a Igreja o dom da paternidade espiritual, o dom do governo, o dom da sucessão apostólica e o dom do nosso Papa Francisco. Vivemos tempos na Igreja de muita beleza, com papas muito santos, um sucedendo-se ao outro, com traços todos eles diferentes, mas tão complementares e tão proféticos para o mundo de hoje. Então hoje celebramos o dom de Pedro. E na nossa regra de vida, no nosso livro de vida número 79, queremos meditar justamente sobre a ação da Virgem Maria. Sabemos que essa presença mariana não se opõe à presença petrina, nem vice-versa, mas ao contrário se complementam. Lucas 8:21, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Guardemos a palavra para que ela se torne carne, ação, que ela se possa integrar, se incorporar em nós, podendo então dar fruto. Passemos por Maria para que a palavra de Deus se encarne em nossas vidas. Façamos passar nossas meditações por Maria, para que ela faça transformar a água de nossos corações em vinho das bodas e que os nossos corações também sejam mudados. Fazer a vontade de Deus é consentir a palavra com a Virgem Maria. Lucas 1:38, faça-se em mim segundo a tua palavra. E Apocalipse 10:8-11, a voz do céu que eu ouvira tornou então a falar-me: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse o livrinho. Então ele me disse: toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na boca era doce como mel, então o engoli, porém meu estômago se tornou amargo. Disseram-me então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Sabor e amargura da palavra de Deus, para nós é preciso anunciá-la, proclamá-la e denunciar o que ela denuncia. Pôr em prática a palavra pode nos custar todo tipo de combates, impaciências, amarguras e desconfortos, mas é parte do que o Senhor pode nos pedir por causa do seu verbo. Rezemos para que a nossa comunidade, como Maria e como a Igreja, seja dócil à palavra divina e proclame sempre com uma firme confiança que a nossa comunidade, ouvindo, acredite na mensagem de salvação e acreditando, espere e esperando, ame, como nos ensina Dei Verbum. Então, a palavra de Deus vai ser esse fogo devorador que exige de nós essa alma como a alma da Virgem Maria. Devemos ouvir a palavra para pô-la em prática. E é muito bonito quando essa frase diz, a palavra ela deve se tornar carne, ela deve se tornar ação. Ela deve se tornar um acontecimento. A palavra em hebraico é dabar e ela é justamente isso, não é só um som, mas ela é um acontecimento. Deus diz e isso se faz. Então devemos dar fruto e por isso precisamos de pedir o coração da Virgem Maria, precisamos de pedir esse livrinho que nos é aberto e que vai nos produzir amargura e doçura. O que é que quer dizer essas duas graças? A amargura é que provoca conversões, é que provoca desconfortos, é que provoca algumas dores, porque a palavra vem revelar em cada um de nós e à nossa volta tudo o que precisa ser transfigurado. Mas doçura porque ela nos traz o consolo da presença de Deus. Nós devemos aceitar por causa do verbo estes dois trabalhos, de anunciar o amor de Deus, a sua misericórdia, mas também de denunciar aquilo que precisa ser convertido. Se eu quiser ser apenas um anjo que muda a palavra de Deus e que diz só as coisas doces, eu não vou ser alguém que é fiel à palavra de Deus. Mas ao contrário, eu devo aceitar as exigências do amor de Deus, eu devo aceitar as exigências daquele que anuncia o verbo, daquele que anuncia a graça de Deus, daquele que anuncia a sua conversão. E por isso, olha que bonito essa palavra de Dei Verbum. Ouvindo, acredite na mensagem da salvação. Acreditando, espere. Esperando, ame. É bonito porque ouvir a palavra é para provocar a fé, que provoca a esperança e que me ensina a amar. Hoje a leitura é a leitura da primeira carta de Pedro, 5:1-4.
Aos presbíteros que estão entre vós, eu exorto que sou presbítero como eles, e a testemunha do sofrimento de Cristo e participante da glória que há de ser revelada. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidando dele, não como por coação, mas de livre vontade, como Deus o quer, nem por torpe ganância, mas por devoção, nem como senhores daqueles que vos couberam a sorte, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imarcessível da glória. Tão bonito hoje, no dia da Cátedra de São Pedro, de meditarmos no ministério pastoral. O pastor não é aquele que é um senhor, um chefe. O pastor é aquele que vai dar a vida pelas ovelhas, é aquele que vai conduzir o seu rebanho, tentando ser o modelo do pastor, por isso que do modelo do rebanho. Por isso que precisamos de rezar pela santificação dos pastores e precisamos de interceder por eles e não criticá-los, não julgá-los, não apontar-lhes o dedo, mas interceder para que se tornem cada vez mais santos, porque o supremo pastor, o único bom pastor é Jesus. Os pequenos pastores nessa terra são todos limitados, mas eles vão se tornando cada vez mais santos à imagem do bom pastor. E que grande graça é ter o Papa Francisco hoje como espelho desse supremo pastor. E o quanto nós, quando estamos perto dele, percebemos a sua santidade, a sua pequenez diante do grande pastor. Na Basílica de São Pedro, quando entra o Papa para a missa, nós não vemos o Papa, nós vemos a cruz de Cristo que entra. É muito impressionante quando precisamos de fazer essa experiência de estar perto do Papa, nós não vemos o Papa como se fosse uma superestrela, nós vemos Cristo, nós vemos o bom pastor que vem para pastorear as suas ovelhas. Salmo 22, o Senhor é meu pastor e nada me falta, em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura as minhas forças. Ele me guia por caminhos justos por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois está junto a mim. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas uma mesa, à frente dos meus opressores unges a minha cabeça com óleo, e a minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me seguirão todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, por dias sem fim. Esse salmo que todos os brasileiros, todas as pessoas conhecem, porque muitas vezes a Bíblia está aberta nesse Salmo 22, 23, é um salmo que nos dá muita segurança. Deus, que é bom pastor, nos dá pastores. E Ele pastoreia a nossa vida com o seu cajado. É Deus que se manifesta finalmente e que vai nos conduzindo para nos preparar uma mesa, um banquete. Que alegria podermos ter esse banquete todos os dias, o banquete da palavra, o banquete da Eucaristia, o banquete do magistério da igreja, o banquete da patrística, da liturgia. Quantos tesouros Deus preparou para nós. Mateus 16, chegando Jesus ao território da Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E disseram uns que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne ou o sangue que te revelaram isso, e sim o Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Muito forte essa palavra que nos faz entender que Pedro é Pedro porque ele é filho de Jonas, ele é aquele que é Shimon, que é aquele que escuta a palavra. Então ele não é Pedro porque ele é autossuficiente, porque ele é ótimo, ele é Pedro porque foi escolhido para ser Pedro e porque sendo aquele que escuta vai se deixar formar para poder pastorear. Rezemos assim pelos nossos pastores, rezemos assim hoje, de modo muito particular pelo Papa Francisco. Em vez de criticá-lo, rezemos para que ele escute aquilo que de profético o Senhor quer dizer à sua igreja nos dias de hoje. E assim teremos a alegria de ser bem pastoreados e a alegria também de acolher, às vezes, correções ou visões proféticas que vão nos surpreender, porque aquele que tem a graça de estado vê além. Sejamos humildes como ovelhas que se deixam pastorear. E há um poder dos laços, que é aquilo que Pedro liga
na terra, Deus liga nos céus, e aquilo que Pedro desliga na terra, Deus desliga nos céus, que quer dizer que Deus vai colaborar e agir através de Pedro. Aceitemos ser ovelhas que se deixam pastorear. Rezemos também pelos nossos bispos, porque eles vivem justamente esse combate hoje de serem questionados na sua autoridade, num mundo que desconhece a paternidade de Deus, num mundo que muitas vezes anda à deriva sem pastor. Hoje, nessa festa da Cátedra de Pedro, queremos verdadeiramente celebrar essa sede fixa da igreja, da sede da Igreja Mãe, que é dado o nome de catedral, e que faz também lembrar-nos desse último momento da ceia e da Virgem Maria, onde eles recebem o dom do Espírito Santo. Passemos esse tempo muito bonito, celebrando a presença da Virgem Maria, como meditávamos no nosso livro de vida, e também celebrando o dom de Pedro, o dom da sua paternidade. Para terminarmos hoje, Alex, uma meditação de São Leão Magno, Papa, que diz: Pedro foi o único escolhido para estar à frente de todos os povos chamados à fé, de todos os apóstolos e de todos os padres da igreja. Embora no povo de Deus haja muitos sacerdotes e pastores, na verdade, Pedro é o verdadeiro guia de todos aqueles que têm Cristo como chefe supremo. Deus dignou-se conceder a este homem, caríssimos filhos, uma grande e admirável participação do seu poder. E ele quis que os outros chefes da igreja tivessem com Pedro algo em comum. Foi por intermédio do mesmo Pedro que isso foi concedido. A todos os pastores e todos os apóstolos, o Senhor pergunta qual a opinião que os homens têm a seu respeito. E a resposta de todos revela do modo unânime as hesitações da ignorância humana. Olha que bonito. As hesitações da ignorância humana. Mas quando procura saber o pensamento dos discípulos, o primeiro a reconhecer o Senhor é o primeiro na dignidade apostólica. Tendo dito, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus lhe respondeu, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um saber humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Que nós também recebamos essa graça de receber essa revelação da dignidade e da importância de termos Pedro, Papa Francisco, hoje no meio de nós, e todos os nossos cardeais e bispos e os nossos responsáveis que nos governam e que por isso nos protegem no grande rebanho, no único rebanho que é o rebanho de Cristo. Preparemos-nos também com muito amor para o Festival dos Jovens, esse festival que pode mudar a vida, que pode fazer tantos jovens que andam à deriva encontrar o bom pastor, que é Cristo em suas vidas.